Olá, doutora Rafaela. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Meu nome é Gabriela. E meu nome é Isabela e a gente vai estar te entrevistando hoje. Inclusive, eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a agenda da doutora é muito atarefada. Mas para começar, você poderia apresentar e contar um pouco pra gente sobre a sua trajetória na medicina veterinária? Olá, meninas, agradeço muito o convite, viu? Eu sou uma médica veterinária formada pela Universidade Federal de Viçosa, com especialização em clínica e manejo de bovinos. Eu trabalho há mais ou menos 10 anos no campo e principalmente com gado leiteiro e de corte. Eu atuo em fazendas, cooperativas e também como consultora técnica. A gente está bem curiosa aqui para saber o que te motivou a seguir na carreira da medicina veterinária. Olha, por conta da minha família, eu sempre tive uma ligação com o campo. Eu cresci em uma fazenda e convivia sempre com animais, desde pequena. Mas o que realmente me motivou foi ver a importância do veterinário na saúde dos rebanhos e no bem-estar animal. É uma profissão que une muito a ciência, cuidado e presença no campo. Doutora, você falou pra gente que você veio do campo. Você poderia então explicar pra gente como foi a sua formação acadêmica? Olha, foi bastante intensa, viu? O curso ele exige muito estudo, prática e também dedicação. Eu tive aulas teóricas muito fortes em anatomia, fisiologia e patologia. Fiz muitos estágios em fazendas e clínicas. E a rotina na faculdade ela era bem puxada, mas sempre foi essencial para a gente se formar completamente. Acho que é o que mais interessa para a gente agora, enquanto a gente está se formando, é saber como você atua e como é seu dia a dia. Olha, atualmente eu trabalho com assistência técnica em clínicas e bovinos. Meu dia ele costuma começar bem cedo. Eu visito propriedades rurais, avalio animais, trato doenças e também oriento produtores sobre a nutrição, manejo reprodutivo e também a sanidade. Eu faço parte de projetos de bem-estar em grandes fazendas. Então, doutora, a gente sabe que a medicina veterinária está enfrentando grandes desafios, principalmente por lidar com os tutores e também com animais de maus tratos. Então, você poderia falar pra gente, na sua opinião, quais são os principais desafios que você enfrenta? Olha, a estrutura precária em algumas propriedades, resistência a mudanças e também a falta de acesso à informação são grandes desafios que a gente enfrenta. Além disso, questões como clima, doenças endêmicas e mercado impactam diretamente no nosso trabalho. Conta pra gente um caso que te marcou bastante. Olha, eu já tive vários, mas um deles foi um surto de botulismo em uma fazenda, que acabou matando quase 30 animais, vocês acreditam? A gente conseguiu controlar a situação, mas foi um alerta muito importante sobre manejo de resíduos e vacinação. E como a doutora mesmo disse, o botulismo é uma doença que não tem cura, né? Ela é fatal. E você poderia falar pra gente como você lida com situações que a eutanásia é necessária? Acho que tem que ter muito equilíbrio, né? E a gente que tá no primeiro semestre de medicina veterinária, a gente ainda não teve aula de como aprender a lidar emocionalmente, é só as aulas teóricas. Então, você poderia falar como é pra você? Com certeza, o nosso psicológico tem que estar muito bem e a gente sempre tem que estar preparado. A eutanásia ela é sempre a última alternativa e ela só é indicada quando o animal está em sofrimento extremo ou sem possibilidade de uma recuperação, como em fraturas expostas, doenças neurológicas irreversíveis ou dor intratável. O nosso objetivo é sempre evitar o sofrimento. A gente não sabe se é diferente para bovino e outros animais, mas como que ela é realizada em bovinos? Os métodos mais usados são a pistola de dardo penetrante na testa ou injeção de solução eutanásica na veia jugular. Geralmente ela é sobre sedação. Em alguns casos, usa-se a aplicação na junção atlântico-occipital entre o crânio e a primeira vértebra cervical. Ele é um procedimento técnico que deve ser feito por um profissional bem capacitado. E a doutora que já passou por isso, é difícil lidar emocionalmente? Olha, é sempre muito difícil, mas a gente tem que estar preparado. Por mais técnico que sejamos, são vidas que estamos lidando. Mas quando a decisão é tomada com base na ética e no bem-estar, a gente tem a consciência tranquila de que estamos fazendo certo. Nossa, eu nem imagino como deve ser aplicar eutanásia em algum animal. Só de pensar eu já fico ansiosa, assim. Realmente é bem difícil lidar com essa questão da eutanásia e que bom que a faculdade também dá esse apoio psicológico. Com certeza. Agora me conta, um conselho que você daria para quem quer ser médico veterinário? Olha, com certeza estudar bastante e sempre estar disposto a trabalhar duro. E acima de tudo, goste de lidar com pessoas e animais. Você realmente tem que estar preparado para isso. A profissão ela exige responsabilidade, empatia e também atualização constante. E, doutora, eu acho que uma das maiores dúvidas pra gente que tá ainda no primeiro semestre é como a medicina veterinária vai ser no futuro, como... Nossa, sim.
Tipo, em que área a gente vai poder atuar, enfim, porque ainda tem muitos anos pra gente se formar, então a gente ainda tem muitos anos para decidir em qual área a gente vai atuar. Então, você poderia falar pra gente como você vê o futuro do veterinário no campo, já que a doutora trabalha mais focado nessa área? Olha, eu sempre tento ver com bastante otimismo. A demanda da produção sustentável, rastreabilidade e bem-estar animal está sempre crescendo e a gente tem que agradecer muito a isso. A tecnologia ela está transformando o campo com sensores, aplicativos e também inteligência artificial. O veterinário rural ele tem um papel ainda mais estratégico. Nossa, doutora, que interessante que já está usando inteligência artificial na medicina veterinária. Eu acho que a medicina veterinária tem que acompanhar a evolução da tecnologia e eu fico muito feliz em saber que isso está acontecendo, porque às vezes é uma área muito negligenciada ainda, né? Porque todo mundo não, mas a sociedade foca mais na medicina humana, óbvio. E a gente teve muitos avanços na medicina veterinária nos últimos, 20 anos, justamente porque as pessoas estão dando mais valor aos animais. Então, eu estava até falando com um professor meu outro dia, que já tem até obstetrícia na área de medicina veterinária, né? Que seria cuidado com aquela cadela que tá prenha. Então, eu acho muito legal você tocar nesse assunto, porque é algo muito atual, né? Sim, a gente tem que agradecer muito esses avanços, porque, querendo ou não, tem esse foco na medicina humana, mas a gente também tem que focar nos nossos animaizinhos, certo? Exatamente. E agora, por curiosidade minha e para informar a galera também, conta pra gente quais são os erros mais comuns que você vê os tutores cometendo e mesmo com boas intenções, assim. Olha, um erro comum é a automedicação. Muita gente dá medicamentos humanos aos pets sem orientação, que a gente teve muitos casos na pandemia de até mortes. Caramba! O que pode ser muito perigoso. Outro erro é a gente subestimar os sinais clínicos. Por exemplo, a gente acha que um animal tá só tristinho ali na dele, quietinho, sem querer brincar, quando na verdade ele tá com alguma dor. Além disso, a gente vê muitos problemas de obesidade por excesso de petiscos e também a falta de atividade física. É importante lembrar que amor também é cuidar da saúde. Doutora, a senhora falou sobre a pandemia, teve muitos casos de abandono, né? Justamente pelos problemas econômicos que o país e as famílias acabaram tendo, então muitos tutores acabaram abandonando seus pets nas ruas e aumentou muito a procura por adoção daqueles que ficaram preocupados com essa situação. Você poderia falar qual é a sua opinião sobre o papel social do veterinário na adoção? Olha, o veterinário ele tem um papel muito importante na sociedade que vai além da nossa clínica. A gente atua na saúde pública, no controle de zoonoses, na educação da população sobre a posse responsável, que é sobre um assunto muito importante, e a vacinação e a esterilização. A gente também tem um papel ético, que é combater os maus tratos e orientar sobre o bem-estar animal. Cada vez mais a sociedade tem conhecido esse papel e isso é muito positivo pra gente. Totalmente. E é um senso comum que ser veterinário é ficar cuidando de bichinhos fofinhos, né? Mas na prática, como que é a sua rotina? Olha, essa visão, ela é bem comum, mas ela é muito incompleta. A nossa rotina ela pode ser bastante intensa. Eu acordo cedo, reviso os casos internados, atendo consultas, faço cirurgias eletivas e também emergenciais. Há também a parte administrativa, que é quando a gente tem a nossa própria clínica. Emocionalmente, ela é uma profissão muito exigente. A gente lida com doenças graves, decisões difíceis e muitas vezes a gente também trabalha com o luto dos tutores. É preciso muito equilíbrio. E doutora, para finalizar, a gente estava até falando um pouquinho atrás sobre a tecnologia na medicina veterinária. Você poderia falar pra gente com o avanço da medicina veterinária, quais são as especialidades que têm ganhado destaque nos últimos anos, na opinião da doutora? Olha, muita coisa evoluiu. A gente tem especialidades em dermatologia, cardio, neurologia, oftalmologia veterinária, oncologia e também entre outras, são muitas. A tecnologia ela também tem avançado na tomografia, ressonância magnética e até também em próteses 3D. Isso nos permite oferecer tratamentos muito mais eficazes e personalizados. Claro que ainda tem as limitações de custo e acesso, mas a gente está caminhando certinho. O bom, de qualquer forma, consegue melhorar a qualidade de vida do animal, né? Sim, com Demais. certeza.
Então, doutora Rafaela, muito obrigada por essa conversa tão rica. Com certeza nossos leitores vão se inspirar muito na sua história. A gente agradece muito pela sua presença. A gente sabe que a senhora é de Minas Gerais, então foi muito difícil a gente fazer esse contato com você. E você também ter disponibilidade pra gente. Mas de qualquer forma, a gente quer agradecer. É uma honra ter entrevistado a senhora. Eu que agradeço, gente. Eu fico muito feliz em compartilhar um pouco da minha experiência. A medicina veterinária ela é uma profissão apaixonante e fundamental para a sociedade. É sempre muito bom ter o poder de fala aqui com vocês. A gente não vê a hora de a gente estar atuando também, então muito obrigada de verdade por participar desse nosso projeto da escola, da faculdade, quer dizer.